que é a segunda do nosso curso, é dedicado a um tema que reflete um aspecto muito importante da cosmovisão. Podemos dizer assim, da cosmovisão da primeira modernidade. Vamos falar, então, de um tópico que é essencial à filosofia do século XVII, o conceito de representação. E eu pretendo chamar a atenção para uma distinção entre dois conceitos de representação. O século XVII é o século em que essa noção é como que descoberta na filosofia de Descartes. E essa descoberta levanta um problema que norteia a elaboração de grandes teorias filosóficas, grandes obras da filosofia ocidental, pelo menos até Kant. Descartes foi talvez o primeiro a se dar conta de que nós temos acesso aos objetos do mundo externo apenas através de representações ou ideias que formamos deles na nossa mente. Então, se nós só temos acesso a essas representações e nunca aos próprios objetos, como é que nós podemos saber que essas representações correspondem fielmente aos objetos? Esse problema, que é largamente discutido nas obras de grandes autores da modernidade, ele pode ser entendido como uma das versões do conceito de representação, que seria a ideia de uma representação mental dos objetos. Essa versão do conceito de representação, ela assumiu uma relevância no pensamento da época e no posterior, principalmente no que diz respeito a questões epistemológicas e metafísicas. Mas eu gostaria de chamar a atenção, de considerar aqui o conceito de representação de um modo mais geral, não exclusivamente essa versão metafísica da representação. E a partir disso, eu quero discutir a ideia, ou as ideias de representação na música. Então vamos começar analisando alguns exemplos de como nós empregamos esse conceito na linguagem comum, em diferentes situações, e a partir disso já podemos colocar o tema da representação musical. Nós podemos dizer, por exemplo, o seguinte, pensem assim, um parlamentar representa o seu povo, ou uma parte do seu povo no parlamento. Então, um retrato representa uma pessoa. Uma bandeira representa um país, numa lista de países, por exemplo. Agora, uma obra musical, um trecho, representa uma narrativa, um estado de ânimo. E também, por último, uma partitura representa uma obra musical. Em todos esses usos, nós temos, de alguma forma, a ideia de substituição, de assumir o lugar de algo. Então, representar algo é assumir o lugar desse algo em certo contexto. Mas vamos focar nos dois últimos exemplos, que são os exemplos musicais e que, portanto, são os que mais nos interessam aqui. Esses exemplos se referem a dois sentidos distintos da representação em música. O primeiro deles, de que uma obra representa algo, como um evento, uma emoção, se refere ao conteúdo ou à matéria de uma obra. Vamos chamar esse sentido de sentido material da representação. Agora, o segundo sentido, ele diz respeito à forma, a representação da música por um sistema de signos. Seria um sentido formal. Eu quero chamar esse sentido aqui de representação simbólica. Então, tradicionalmente, os textos de filosofia da música, quando tem um capítulo sobre a representação, tratam da representação no sentido material. Em geral, é isso que eles fazem. E sobre isso, talvez a obra mais importante seja do Belo Musical, ou do Musicalmente Belo, do Eduard Hanslick. Nós temos aqui essa edição portuguesa, das edições 70, que é de 2002. Mas a discussão sobre esse tema tem uma ampla bibliografia, e eu sugiro aqui em especial o capítulo 2 desse livro aqui, do Aaron Ridley, A Filosofia da Música, de 2004, que está traduzido para o português e foi publicado no Brasil pela Loyola em 2008. Mas eu quero me concentrar aqui no segundo sentido, que é bem menos explorado, aquele em que dizemos que uma partitura representa uma obra musical. E eu quero começar perguntando qual é a relação entre uma obra musical e sua representação visual na partitura. Nós podemos identificar dois modelos de resposta. Um, que é muito tradicional e que pode ser entendido como um modelo mais ou menos platonista de explicação, e o outro, menos difundido, mas na minha opinião bem mais convincente, que podemos chamar talvez, com algumas ressalvas, de sentido nominalista.
O modelo platonista, que também expressa a visão do senso comum, de certa forma, ele pode ser entendido inicialmente a partir de algumas definições que aparecem em dicionários de música, né? Temos o Écudier, no seu dicionário teórico e histórico da música, que ele escreve o seguinte, sobre o verbete notação. Ele diz: notação é a arte de representar para os olhos e para a inteligência o som musical e suas diferentes modificações, de modo tal que a execução reproduza a seguir, por meio da voz ou dos instrumentos, os pensamentos escritos pelo compositor. Nós encontramos também caracterizações semelhantes em diversos textos introdutórios aos conceitos musicais ou em outros dicionários, como, por exemplo, o New Grove Dictionary of Music and Musicians, onde a notação é apresentada da seguinte maneira, né? A representação de um som musical, seja como registro de um som ouvido ou imaginado, ou como um conjunto de instruções para performance. Então, o que nós podemos extrair dessas definições? Em primeiro lugar, nós entendemos que a partitura é o registro da obra musical. A obra, ela mesma, ela é concebida mentalmente, num domínio extrasimbólico, e após a sua concepção, ela pode ser registrada em algum código ou algum sistema semiótico. Aí quem domina esse código, quem domina sua semântica, sua sintaxe, pode decodificar a obra e restituí-la ao domínio musical propriamente dito. Então, a partitura seria como que um reflexo ou espelho da obra musical, mas ela em si mesma não seria musical. A principal função da representação seria de auxiliar a memória em tarefas em que nós poderíamos realizar sem representação. Nós teríamos mais trabalho, mas poderíamos fazer. Vamos explorar agora um pouco mais o que eu chamei de modelo nominalista, mesmo sem estar muito convencido de que essa é a melhor denominação. Esse modelo pode ser formulado a partir de algumas ideias de Leibniz, mais especificamente o conceito de conhecimento cego ou simbólico, pensamento cego ou simbólico. Essa resposta, então, ela considera que os signos que nós usamos como representações visuais da música não funcionam como meros códigos secundários para registro de informações musicais. Eles têm funções muito mais importantes do que isso. Os signos, eles cumprem, segundo Leibniz, um papel constitutivo nas nossas operações de pensamento musical. E por pensamento musical me refiro aqui em especial à composição. Eu sei que essa tese ela pode parecer um pouco extravagante, sobretudo levando em conta o quanto a concepção que nós chamamos de platonista ela está enraizada no nosso senso comum. É muito fácil levantar contra-exemplos a essa tese, falando, por exemplo, dos compositores que não sabem ler música, ou dos casos de música improvisada. Mas vamos considerar um pouco mais de perto alguns argumentos para ver se realmente esses contra-exemplos são bons. Pense numa obra musical complexa, como uma sinfonia. Será que seria possível, seria humanamente possível, no ato da composição, considerar mentalmente, de forma simultânea, todas as partes, todos os sons e os instantes de silêncio que constituem essa obra? Ou nem precisamos apelar a uma obra tão complexa como uma sinfonia. Vamos considerar uma obra polifônica relativamente simples, como um quarteto de cordas. Conceber todas as vozes, muitas vezes bem diferentes entre si, no que diz respeito ao andamento, à divisão e de modo sincronizado, seria uma tarefa muito difícil. Eu diria sobre-humana. Isso para qualquer um, exceto, talvez, para alguma inteligência musical muito privilegiada. Mas então, como é que isso é feito por pessoas que não têm esse privilégio? Essa inteligência sobre-humana? A resposta é que nós temos na música ocidental um sistema de notação suficientemente eficiente que permite que isso seja feito. Historicamente, quando nós não tínhamos esse sistema, nós simplesmente não fazíamos isso. A polifonia, ela vai surgir no final da Idade Média, quando foi sistematizada a representação do tempo na notação musical de modo proporcional.
né? Quando se deixou de representar muito vagamente as durações com indicações de longa, breve, etc., e então se passou ao sistema em que cada nota tem seu valor de duração temporal proporcionalmente em relação a cada uma das outras, então foi possível compor e cantar diferentes vozes de modo sincronizado. Disso, então, nós podemos concluir que os limites e as possibilidades da composição e mesmo da execução são determinados, ao menos até certo ponto, pelo poder expressivo do sistema de representação que nós usamos. Um exemplo interessante aqui é o sistema de notação musical de Rousseau. Rousseau, que era um músico e compositor e que detestava a notação musical tradicional, ele tentou criar um sistema notacional que tornasse mais fácil a representação da música. E ele conseguiu. Ele representou os 7 graus da escala maior, pelos numerais de 1 a 7, sem atribuir um signo específico para cada nota, e a pausa pelo 0. No início da primeira linha, ele indicava a tonalidade, e então, se a tonalidade fosse Dó maior, o Dó seria representado pelo numeral 1, o Ré pelo 2, o Mi pelo 3 e assim por diante. Se a tonalidade fosse em Sol, por exemplo, então o Sol seria representado pelo 1, o Lá pelo 2, o Si pelo 3 e assim sucessivamente. Quanto ao ritmo, ele se limitou a indicar no início, com o numeral 2, se o compasso era de 2 tempos, e com o numeral 3, se o compasso fosse de 3 tempos. É muito mais fácil? Sem dúvida. Muitíssimo mais fácil. Mas agora eu pergunto, como se poderia fazer para representar um compasso composto nesse sistema, um 5x4, por exemplo? Não representava. E se quisesse representar um acorde, precisava colocar a cifra embaixo da linha, que não é uma representação tão completa do acorde, ou então escrever uma linha para cada nota do acorde. É claro que Rousseau não via isso como problemas, né? Rousseau ele estava interessado no canto acompanhado da música barroca, que já vinha de uma tradição de escrita musical em que os acordes não eram escritos nota por nota na partitura e nem se pensava em compassos compostos. Na própria notação musical tradicional, na época, esses elementos não eram representados. Mas essa notação, ela tinha recursos para isso. Quando, por exigências estilísticas, se precisou começar a escrever os acordes nota por nota, foi só colocar essas notas numa mesma haste e estava tudo resolvido. Então, quando se pensa no limite de complexidade de uma composição, esse limite deve ser entendido como determinado pelas possibilidades que o sistema representacional nos dá. Então, novamente, podemos voltar ao exemplo dos compositores que não sabem ler música. Alguém já ouviu falar que algum deles tenha composto uma sinfonia? E mais do que isso, se ele não sabe ler e escrever uma partitura em notação tradicional, não significa que ele componha sem apoio em algum sistema de representação. O erro nisso está em pensar que o compositor manipula os próprios sons musicais ou as próprias ideias musicais. Ele compõe sempre com signos de alguma espécie, mesmo que se esteja falando em signos muito rudimentares ou em signos considerados mentalmente, como quando alguém faz cálculos matemáticos de cabeça. A própria estrutura dos instrumentos musicais, ela mostra, de certa maneira, um sistema simbólico. O teclado de um piano, por exemplo, ele é diagramático, nós poderíamos pensar assim. Então tem aí uma ideia simbólica nisso. Por exemplo, se eu estou numa estrada à noite, no meio da neblina, e eu vejo um vulto a certa distância, sem conseguir distinguir se é uma pessoa, se é uma sinalização de trânsito ou uma árvore, nesse caso o conhecimento é obscuro. Mas se eu consigo identificar do que se trata, mesmo que não possa distinguir de outros objetos semelhantes, é um conhecimento claro. É claro que ele pode ter uma ideia vaga do resultado sonoro da manipulação simbólica, assim como
quem calcula de cabeça com números elevados tem uma ideia vaga das quantidades envolvidas, mas não tem o que, em termos cartesianos, nós podemos chamar de uma intuição clara e distinta dessa quantidade. E, bom, chamando a dança Descartes, nós podemos voltar então ao século XVII, voltamos a Leibniz, para ver como essa concepção se fundamenta teoricamente na filosofia da modernidade. Leibniz introduziu na filosofia o conceito de pensamento cego ou simbólico, que seria o conhecimento que não passa por uma contemplação mental de ideias, o que seria o modelo de conhecimento intuitivo cartesiano, mas ele recorre à manipulação regrada de signos ou caracteres. Vamos tentar entender como ele chega a isso. Bom, numa crítica ao critério cartesiano de evidência, segundo o qual o conhecimento genuíno envolve a intuição direta, integral e simultânea das ideias claras e distintas, Leibniz apresenta uma série de distinções entre graus de conhecimento. Para ele, em primeiro lugar, um conhecimento pode ser claro ou obscuro. Um conhecimento claro permite reconhecer, mesmo que de modo muito geral, o objeto do conhecimento, enquanto um conhecimento obscuro isso não é possível. Eu reconheço, por exemplo, que é uma pessoa, mas não o suficiente para, chegando perto, poder identificar que é aquela pessoa e não uma outra pessoa qualquer. Identifico que tipo de objeto é, mas não identifico de forma suficiente para conseguir distinguir de outros semelhantes. Então, entre os conhecimentos claros, são distintos aqueles em que o sujeito é capaz de discernir as partes do objeto, enquanto no conhecimento confuso isso não é possível. Por exemplo, se eu escuto o som de uma grande máquina funcionando numa fábrica, eu sou atingido por diversos sons das diferentes partes da máquina, mas isso me atinge na forma de um agregado de sons, e eu não consigo distinguir todas as partes, isso devido às limitações da percepção humana. Mesmo ouvir uma nota num instrumento musical, eu não consigo distinguir todos os harmônicos que compõem essa nota junto com a onda principal. Em geral, não se consegue. Nesses casos, eu tenho um conhecimento claro, mas ele é confuso. Já entre os conhecimentos distintos, são adequados aqueles em que a análise chega até as noções últimas e indivisíveis. Já no conhecimento inadequado, a análise se detém antes de chegar às noções últimas, mas isso não devido a limitações cognitivas do sujeito, mas devido à própria natureza dessas noções. Leibniz faz essas distinções nas Meditações de 1684, e ele se mostra bastante pessimista quanto à possibilidade do ser humano ser capaz de obter conhecimento intuitivo. Ele pondera que talvez o conhecimento dos números naturais seja um exemplo disso, mas mesmo assim ele não chega a ser taxativo. Ele diz, abre aspas, não sei se os homens poderiam dar um exemplo perfeito de conhecimento adequado, embora o conhecimento dos números dele se aproxime muito. Então, nesse sentido, Leibniz introduz mais uma distinção, aquela entre o conhecimento intuitivo e conhecimento simbólico. Conhecimento intuitivo envolve necessariamente a consideração direta, integral e simultânea de todas as ideias simples e indivisíveis que constituem o objeto do conhecimento. O conhecimento simbólico não envolve a consideração mental de ideias, mas ele é obtido por manipulação regrada de signos ou caracteres. Por exemplo, se eu faço uma multiplicação como 1000 vezes 10, eu não considero mentalmente, de forma clara e distinta, 10 vezes as 1000 unidades, mas aplico um algoritmo de cálculo a esses numerais e obtenho o resultado 10.000. Isso seria o exemplo paradigmático de pensamento simbólico, o exemplo das matemáticas. Como eu falei anteriormente, nós podemos ter, nesses casos, uma ideia vaga das quantidades envolvidas. Assim como um compositor normalmente tem em mente uma ideia do que está sendo composto. Alguns comentadores, como Marcelo Dascal e o Oscar Esquissabel,
chamam essa ideia vaga de fator semântico intencional do pensamento simbólico. Isso não se restringe à matemática, mas até mesmo à linguagem ordinária. Em geral, quando nós usamos as palavras, nós não invocamos mentalmente o significado dela, decomposto às suas partes últimas. Nós usamos as palavras, que são representações de conceitos ou objetos, e não precisamos considerar diretamente, de forma integral, esses conceitos ou objetos o tempo todo, mesmo que nós tenhamos uma ideia vaga do conteúdo. Mas só com essa ideia vaga, nós não podemos realizar tudo que nós realizamos com signos. Então, para Leibniz, nos casos em que temos conhecimento distinto de ideias simples, e nos casos em que temos conhecimento adequado, o conhecimento seria intuitivo. Em todos os outros casos, o conhecimento só pode ser simbólico. E se nós levamos em conta, por um lado, a complexidade das ideias com as quais nós operamos, e por outro, as limitações do nosso aparato cognitivo, o uso de signos deve ser entendido como uma exigência, não apenas na música, mas para todo o pensamento humano. Mas vamos ver então como essas ideias sobre o conhecimento simbólico, ou pensamento simbólico, como elas aparecem em alguns textos de Leibniz. É importante destacar que a preocupação de Leibniz com esse tema, incluindo aplicações à música, ela aparece na sua obra desde a juventude. Na dissertação de arte combinatória, que é um texto de 1666, escrito quando Leibniz tinha apenas 19 anos, ele busca desenvolver o que ele chama de doutrina das variações, que seria um método geral para o tratamento matemático de questões de diversos âmbitos a partir do que hoje nós chamamos de análise combinatória. Esse método serviria tanto ao juízo quanto à invenção, tanto à organização de informações quanto à obtenção de novos conhecimentos. Era uma ideia muito arrojada para a época, de converter a lógica numa matemática universal. E nessa obra, ele vai propor algumas aplicações da combinatória à música. Primeiro, ele propõe o uso desse método para determinar as possibilidades de timbragem de um órgão. Depois, ele vai um pouco mais longe e propõe o cálculo de melodias possíveis. Vejam bem que hoje na música contemporânea se faça uso desses recursos combinatórios na composição, já não chega a ser uma novidade. Isso tem sido feito por alguns autores já desde o século XX. Agora, no século XVII, um menino de 19 anos, que nem era músico, pensar em algo assim é muito relevante para a gente pensar o alcance do pensamento de Leibniz e o tamanho desse autor na história do pensamento humano. Eu deixo aqui na descrição do vídeo os links para o texto da dissertação e também para um artigo meu sobre o tema que foi publicado na revista Analítica em 2021. Bom, mas a primeira formulação explícita do conceito de conhecimento simbólico na obra de Leibniz, ela vai aparecer no ensaio intitulado Meditações sobre o Conhecimento, a Verdade e as Ideias, um texto de 1684, com uma clara referência a Descartes. Nesse texto, ele apresenta pela primeira vez as distinções entre os tipos ou graus do conhecimento que nós apresentamos anteriormente, aquela entre o conhecimento claro e obscuro, distinto e confuso, adequado e inadequado, intuitivo e simbólico. E ele usa o mesmo exemplo que Descartes utilizou nas meditações metafísicas para caracterizar a faculdade de conceber. Descartes usa para caracterizar a faculdade de conceber, sustentando que seria possível conceber um quiliógono, um polígono de 1000 lados iguais. E Leibniz discorda disso e questiona a possibilidade de conceber mentalmente uma figura tão complexa. Ele diz o seguinte, então, uma citação: quando penso em um quiliógono, ou seja, em um polígono de 1000 lados iguais, nem sempre considero a natureza do lado,
da igualdade e do milhar, ou seja, do cubo de 10. Mas utilizo essas palavras, cujo sentido aparece ao menos obscura e imperfeitamente ao espírito, na alma, no lugar das ideias que deles tenho, já que me lembro de ter a significação dessas palavras e julgo que sua explicação não é necessária no momento. Costumo chamar um tal pensamento cego ou também simbólico. Fim de citação. Vejam, esse é o primeiro momento em que essa formulação aparece de maneira explícita na obra de Leibniz. No discurso de metafísica de 1686, Leibniz elabora novamente essa cadeia de distinções entre tipos ou graus do conhecimento, mas modifica alguma coisa na terminologia. Ele não fala mais em conhecimento simbólico ou pensamento simbólico, mas fala em conhecimento supositivo. Ele diz, cito Leibniz, mas quando tudo que entra numa definição, o conhecimento distinto, é conhecido distintamente, até as noções primitivas chamam adequado a este conhecimento. E quando meu espírito compreende, ao mesmo tempo e distintamente, todos os ingredientes primitivos de uma noção, tem dela um conhecimento intuitivo, que é muito raro, pois a maioria dos conhecimentos humanos são só confusos ou supositivos. Fim de citação. Vejam, aqui ele não dá a mesma ênfase à questão dos signos, mas é o mesmo conceito que ele se refere com outro nome. Simbólico, cego, de um lado, aqui ele fala supositivo. Sobre essa terminologia, tem o capítulo do Oscar Esquissabel no livro Symbolic Knowledge from Leibniz to Russell, que saiu pela editora College de Londres em 2012. Ele é muito completo na análise. E o que ele está enfatizando, o que Leibniz está enfatizando, é que na maior parte do tempo nós não podemos nos dar ao luxo de ficar invocando o significado completo de todos os conceitos que nós usamos na linguagem, porque esses significados são muito complexos. Então nós demoraríamos muito para concluir qualquer cadeia de raciocínios, mesmo as mais simples. A questão aqui é que, para Leibniz, as ideias são compostas de uma grande quantidade de ideias simples, indivisíveis. Pensem, por exemplo, num conceito como de política, que se fala o tempo todo nisso. Uma análise desse conceito poderia começar talvez com uma caracterização de política, como talvez a administração da sociedade. Mas aí nós teríamos que explicar também, ou dividir em partes mais simples, os conceitos de administração e de sociedade. Então, o que é uma sociedade? Não é uma resposta tão simples, né? Talvez, podemos dizer, um conjunto de pessoas organizadas segundo o mesmo padrão, ou segundo o mesmo acordo, se nós quisermos usar termos contratualistas. Então, nós precisamos também explicar conceitos de pessoa, de organização e assim por diante. Nós demoraríamos muito tempo para formular uma frase aparentemente bem simples, como eu não gosto de política, se fôssemos dissecar esses conceitos em todas as suas partes. Mas o que Leibniz diz é que, na prática, nós deixamos de lado o significado e operamos apenas com o símbolo, um signo, a palavra. Isso é uma forma de pensamento simbólico em linguagem ordinária. Alguns anos depois, num manuscrito que ele não terminou, nós encontramos a seguinte explicação, que inclusive faz menção à notação musical. E agora eu cito novamente, então, Leibniz. Ele diz: se ao calcular o aritmético pensasse continuamente no valor dos signos e das cifras que escreve, assim como na multiplicidade de unidades que manipula, jamais conseguiria terminar cálculos extensos, como tampouco faria se utilizasse outras tantas pedras para esses cálculos. De tudo isso, provém que se atribuam nomes aos contratos, às figuras e a muitas outras coisas, assim como signos aos números da aritmética e às magnitudes da álgebra,
de modo que, uma vez que algo tenha sido descoberto sobre as coisas mesmas, mediante a experiência ou raciocínio, seus signos fiquem posteriormente vinculados aos signos de tais coisas. E ele continua: entre os signos, incluo os vocábulos, as letras, as figuras químicas, astronômicas, os caracteres chineses, os hieróglifos, as notas musicais, as estenográficas, aritméticas e algébricas e todas as outras que colocamos no lugar das coisas quando pensamos. Termina aqui a citação. Então, vejam como aqui aparece novamente a ideia com a qual nós começamos a caracterizar o conceito de representação, a ideia de assumir o lugar de algo quando nós pensamos. Leibniz diz que nós colocamos os signos no lugar das coisas quando pensamos nelas. Então, nós podemos identificar aqui a ideia de que os signos, em geral, eles cumprem uma função substitutiva no pensamento. É uma troca. Nós trocamos as ideias, que são tão complexas e difíceis de compreender, por signos, que são objetos físicos, audíveis ou visíveis, quem sabe de outra natureza até mesmo. Desse modo, nós podemos considerar também que os signos cumprem uma função de sensibilização, ou seja, eles resgatam as ideias lá da obscuridade da nossa mente e dão a elas uma existência no mundo sensível. Em especial, quando nós usamos signos escritos, nós podemos como que visualizar as ideias no papel. Os signos dispõem os pensamentos ante os nossos olhos, de modo que os passos da operação se convertem em operações sobre objetos da percepção. E a correção dos resultados das operações, ela pode ser sempre inspecionada visualmente. No prefácio à Ciência Geral, de 1677, texto que também costuma ser editado como O Verdadeiro Método, Leibniz diz o seguinte sobre essa função dos signos na prática matemática. Diz ele, abre aspas, as matemáticas carregam sua prova consigo, pois quando se me apresenta um falso teorema, não tenho necessidade de examiná-lo, nem mesmo de saber-lhe a demonstração, pois eu descobriria a falsidade a posteriori, por um experimento fácil que não exige nada além de tinta e papel. Fechamos aspas para Leibniz. Mas podemos perguntar, o que significa dizer que os signos tornam as ideias visíveis? A resposta para essa pergunta remete ao conceito leibniziano de expressão. Para Leibniz, quanto mais um signo, um sistema de signos, quanto mais ele expressa a estrutura do que é representado, mais útil esse signo ou esse sistema de signos é para o pensamento. E para que ocorra essa expressão, não é necessária uma semelhança no sentido material entre o signo e o designado, como uma foto pode ser semelhante ao que é fotografado, mas é necessário apenas uma correspondência estrutural. Tem um pequeno ensaio de 1710, conhecido, publicado no Brasil, traduzido, chamado O que é Ideia. Leibniz vai dizer o seguinte sobre isso, abre aspas, dizemos que expressa uma coisa aquilo em que existem as relações que correspondem às relações da coisa que se vai expressar. Porém, essas expressões são variadas. E o que todas essas expressões têm em comum é que apenas pela contemplação das relações daquilo que expressa, podemos chegar ao conhecimento das propriedades que correspondem à coisa a ser expressa, a se expressar. Disso resulta evidente que não é necessário que aquilo que expressa seja semelhante à coisa expressada, desde que se conserve alguma analogia das relações. Fecha aspas. Então aqui nós precisamos pensar um pouco sobre a distinção entre os signos que são puramente arbitrários e signos que expressam algo da estrutura do designado, daquilo que eles designam. Vamos pensar nos signos da matemática. É claro que não existe qualquer correspondência estrutural entre os signos que nós usamos para representar os números e as ideias das quantidades.
Isoladamente pensando, esses signos são puramente arbitrários. Poderia ser usado qualquer outro objeto, qualquer outra marca para representar essas ideias. Mas quando nós consideramos a estrutura das operações que nós realizamos com esses signos, aí, segundo Leibniz, nós temos uma correspondência estrutural entre o signo e o que ele representa. Mas e no caso da música? Na notação tradicional, nós temos vários elementos da estrutura do sistema tonal representados na pauta. O pentagrama, com a clave e a armadura, representa a estrutura de uma escala diatônica determinada. O posicionamento sucessivo e simultâneo das notas no pentagrama representa as relações melódicas e harmônicas, e a sequencialidade da esquerda para a direita representa estruturalmente a sucessão temporal. Nesse sistema, nós temos a possibilidade de representar diversos elementos da música ocidental, a música para a qual esse sistema foi concebido. Esses elementos podem ser representados na estrutura de um pentagrama. Mas vamos considerar novamente, então, a notação de Rousseau. Nesse sistema, podemos dizer que nós temos representada a estrutura da sucessão melódica pela sequência de signos, mas não temos condições para a representação das relações harmônicas, pelo menos não de modo tão acurado como na notação tradicional. Nós podemos dizer, então, que o poder expressivo desse sistema não é tão grande como o da notação tradicional, embora fosse suficiente essa notação para as pretensões de Rousseau. Para ele estava bom, porque a estrutura desse sistema não corresponde a tantos aspectos da estrutura do sistema musical ocidental, então não é tão expressivo. Nós podemos, então, dizer que os sistemas simbólicos são, para Leibniz, talvez as invenções mais úteis que a humanidade já concebeu. Eles são os dispositivos que nos permitem pensar de modo complexo. Alguém poderia dizer, mais ou menos como o uso de certos programas de computador ou alguns dispositivos de inteligência artificial podem agilizar muitas tarefas. Eu diria mais ou menos, porque se nós estamos falando em dispositivos que podem realizar para nós as tarefas que nós mesmos poderíamos fazer, mesmo que com muito esforço e demandando muito tempo, eu diria que os sistemas simbólicos representam um pouco mais para Leibniz. Esses sistemas, eles permitem que nós realizemos tarefas que nós simplesmente não poderíamos realizar sem eles. Se uma interpretação tão radical dessas ideias é completamente correta, isso pode resultar um pouco frustrante para muitas pessoas, porque parece que reduz as nossas capacidades cognitivas a um nível muito mais baixo do que nós somos acostumados a pensar nessas capacidades. Mas os signos são uma invenção humana. Somos animais simbólicos, como bem mais tarde vai dizer o Cassirer. E quanto mais complexos e expressivos são os sistemas simbólicos que nós criamos, maiores são as nossas capacidades de pensamento e de conhecimento. Bom, eu encerro aqui essa aula, mas deixo na descrição do vídeo uma lista de links para textos sobre esse tema. Eu espero que eles possam contribuir para os estudos de vocês. Muito obrigado.